Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Hoje falar muito sobre o Atletiba, primeiro clássico do ano, primeiro confronto contra um time de Série A, ainda por cima o nosso rival, para a gente ter uma noção de como está o Coritiba para a temporada. Campeonato Brasileiro está chegando, então vamos falar muito sobre o clássico, sobre os relacionados, a provável equipe para amanhã, também relembrar um pouquinho de jogos passados. Vamos passar por cima de tudo no que diz respeito ao Atletiba. Lembrando que antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. Quero bater a meta de 1000 inscritos aqui. Vamos lá primeiro aos relacionados. Coritiba divulgou agora há pouco goleiros Pedro Morisco e Pedro Rangel, sem novidades. Laterais Bruno Melo e João Almeida na lateral esquerda, Felipe Guimarães e Tinga na lateral direita. Na zaga, Jaci, a novidade. Jaci ainda não jogou esse ano, teve uma fratura no rosto. Agora pela primeira vez aparece entre os relacionados. Maicon, Rodrigo Moledo e Thiago Kozer. Em relação ao jogo contra o Maringá, saiu o Guilherme Aquino. Meio-campistas, Fernando Sobral, Gustavo, Jean Gabriel mantido no elenco principal, Josué, Sebastião Gomes, Vini Paulista, o Alisson, primeira vez do Alisson na temporada, e o William Oliveira. No ataque, Enzo Wagner, Fabinho Lavega, Lucas Ronier e Pedro Rocha. Então aí de principais novidades entre os relacionados estão o Jaci e o Alisson. Me chamou a atenção, como eu falei, a manutenção ali do Jean entre os selecionados para o jogo. No ataque saiu o Brian, que acabou não sendo utilizado contra o Maringá, mas fazia parte do grupo. Enfim, mas o grupo, a força máxima possível para o Coritiba nesse momento, ainda sem o Breno Lopes, que foi anunciado de forma oficial ontem. O Thiago Santos também ainda não está disponível. Acho que dos contratados são esses, se não me foge nenhum nome à memória. E aqui vamos à provável escalação do Coxa para o clássico de amanhã. Um time muito próximo ao que atuou contra o Maringá, apenas com as mudanças ali no meio campo que eu já vou falar. No gol, Morisco, nenhuma novidade. Tinga mantido na lateral direita, Maicon pelo lado direito da zaga e Thiago Kozer na esquerda. O Jaci voltou, mas ali sem ritmo. Não me parece provável que o Jaci entre em campo. E o Kozer, falei em vídeos anteriores sobre ele, está muito bem, assim, 2 jogos muito bons dele na temporada contra Londrina e Maringá. Passa a ser um concorrente forte para o setor defensivo. E na esquerda, Bruno Melo. Acredito que o Seabra mantenha, opte pela experiência do Bruno Melo ao invés do João Almeida, que ao longo da temporada acredito que comece a ganhar mais espaço. No meio, o William Oliveira fez um jogo seguro contra o Maringá, a tendência é a manutenção, e aí nós temos as duas mudanças. Contra o Maringá jogou o Vini Paulista, agora deve entrar o Sebastião Gomes, e jogou o Jean Gabriel, entra o Josué. No ataque, a tendência é a manutenção do trio que começou o jogo na última partida, com Lucas Ronier na direita, Lavega na esquerda e Pedro Rocha centralizado. Não temos centroavante no elenco até o momento. O que podemos falar dessa equipe? Como eu disse, é a força máxima do Coritiba, né? Dentro do possível, ali o que nós poderíamos, quando todos estiverem à disposição, o Jaci vai brigar por vaga ali na zaga. A tendência é que recupere a posição. Não sei de quem que ele vai ganhar essa posição, mas ele saiu por lesão, não saiu por deficiência técnica. No meio, o William Oliveira vai disputar com o Alisson. O Alisson terminou bem o ano passado. E no ataque, tendo o elenco que a gente tem atualmente, entraria o Breno Lopes no lugar do Lavega. Tirando isso, essa é a equipe principal do Coritiba. Precisamos de reforços, ontem falei bastante sobre isso, mas até o momento é o que temos. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa equipe, essa formação base do Coritiba. E como eu falei, primeiro teste para valer do Coxa na temporada. Teve um jogo já contra uma equipe de um nível interessante, que é o Londrina, uma equipe de Série B, que você já consegue puxar o nível um pouquinho mais para cima, mas não serviu muito como parâmetro, afinal a gente jogou com a equipe alternativa. Então amanhã vamos testar esse elenco, afinal faltam 12 dias para a estreia do Coritiba no Campeonato Brasileiro.
Um outro ponto clássico, nós temos que nos apegar a muitas coisas. Uma delas é a lei do ex. Temos 3 potenciais jogadores que passaram pelo Atlético. Tem o Jaci, que teve uma passagem ali no começo da carreira, mas eu nem incluí aqui na arte. E temos 2 jogadores de ataque que podem aplicar a lei que mais funciona no Brasil, que é a lei do ex. O Fabinho, que começa no banco. O Fabinho jogou no Atlético em 2020 e 2021. Inclusive, ele fez só um gol pelo nosso rival e foi justamente contra o Coxa. Eu não lembrava desse jogo. Antes do vídeo, fui pesquisar, fui olhar o vídeo. Foi no Brasileirão da pandemia, né? Então, esse pelo menos para mim é uma época que, em relação ao futebol, você meio que apaga da memória. Fui olhar o gol, um bom chute que ele acertou. Era o Wilson, goleiro, assim, mas aquele time do Coritiba era terrível, né? Então, pesquisei ali só para poder falar sobre o lance, mas enfim, ele já fez gol contra a gente e agora poderia fazer um gol contra o nosso adversário para compensar. E o outro nome, que também pode aplicar a lei do ex, é o Pedro Rocha, que jogou no Atlético em 2021 e 2022, depois rodou bastante, passou por Criciúma, Fortaleza, agora me fugiu da memória outros lugares que o Pedro Rocha passou. Remo, óbvio, foi artilheiro da Série B no ano passado, e agora é um dos postulantes a aplicar a lei do ex amanhã. Qualquer um dos dois que marque, eu já fico feliz. Passando pela equipe, agora vamos à classificação do campeonato. No grupo A é o grupo que não está o Coritiba, lembrando, as equipes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B e as equipes do grupo B enfrentam as equipes do grupo A. No grupo A, Londrina 7, Atlético 7, FC Cascavel 5 e São Joséense 4, os 4 primeiros. Depois tem Foz e Maringá fora da zona de classificação. No grupo B, que nos interessa, Andraus na liderança, Coritiba com o mesmo número de pontos em segundo lugar. Galo Maringá tem 3 pontos e Cianorte 3, fechou os 4 primeiros. Azures e Operário fora da zona de classificação. Como a gente pode ver, o grupo A nesse momento está com mais força. Pontuaram mais. E isso é até bom para o Coritiba, né, que deu aquele tropeço nas 2 primeiras rodadas. Ainda assim, quanto à classificação, não preocupa nesse momento. Esperamos uma vitória amanhã para, quem sabe, assumir a liderança e, principalmente, nos jogos que faltam, de repente, até voltar com equipe alternativa ou o Seabra ter a possibilidade de rodar bastante esse elenco. Como eu já falei muitas vezes aqui, a prioridade do Coritiba não é o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense, principalmente agora com essa nova forma e o Brasileirão começando tão cedo, virou uma pré-temporada. E nessa pré-temporada a gente vai ter o Atletiba nesse sábado e depois jogamos contra o São Joséense na quinta rodada, dia 21, que é quarta-feira, 8h30 da noite no Couto Pereira, e finalizamos a primeira fase no dia 24, um sábado, contra o Cascavel, 16 horas, sábado, como eu falei, lá no Olímpico Regional em Cascavel. Encerrando essa primeira fase do Campeonato Paranaense, como eu falei, presta atenção nas datas. Dia 24 de janeiro, sábado, acaba a primeira fase do estadual. E aí já no dia 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro, Coritiba e Red Bull Bragantino. Quarta-feira, 19 horas no Couto Pereira, horário terrível. Coritiba, desde o ano passado, muito prejudicado pela CBF com os horários, escolhem os piores horários possíveis para o Coritiba, mas enfim, passar por cima desse problema. Então, a linha de raciocínio acabou o Campeonato Paranaense a primeira fase, começa o Brasileirão. E aí, meu amigo, adeus para o Campeonato Paranaense. Não faz sentido ficar utilizando os jogadores da equipe principal no mata-mata do estadual. Estadual, se ganhar, muito legal, mais um título, mais um troféu para a sala de troféus, mas o que vale é o Campeonato Brasileiro, força máxima no Brasileirão. Então passamos aqui pelo Campeonato Paranaense, pela preparação do Coritiba, os relacionados à provável equipe, e agora um pouquinho de lembranças, relembrar primeiramente os 3 Atletibas do ano passado. Só o parênteses, na verdade foram 5 no ano passado, se for olhar ali friamente,
com o time profissional foram 5, contando os 2 da Taça FPF. Mas eu não incluí esses 2 aqui nessa retrospectiva porque era a equipe alternativa, enfim. E mesmo assim não perdemos e não sofremos gol na Taça FPF. Entre os jogadores da equipe principal, o primeiro jogo do ano foi no dia 25 de janeiro, 0-0, no Couto Pereira, um jogo com muita chuva, deu briga no fim do jogo, e ali eu botei a escalação do Coritiba e os jogadores que entraram em campo, para a gente também ver como a equipe foi mudando ao longo de 2025 e como estamos agora em 2026, subimos para a Série A e demos um salto de qualidade ali no elenco, né? Não é o que a gente espera ainda, falta bastante coisa, mas não tem nem comparação com o ano passado. Ali, Pedro Morisco, Rafinha, que depois deu aquele perdido no Coritiba, Thalisson Gabriel, que foi para o Remo, ano passado jogou no Paysandu, chegou a treinar aqui no Coxa no começo da temporada, mas já estava quase tudo certo para ir para o Remo. Bruno Melo jogando na zaga e o Jamerson na esquerda. Jamerson depois foi para o Vitória, se machucou, teve recentemente contrato renovado muito em função da lesão também. No meio, Felipe Machado e Sebastião Gomes, padrão também que continuou na Série B, Ronier, Vini Paulista, Everaldo e Júnior Brumado. Mudou bastante coisa ali no meio, né? O Everaldo perdeu muito espaço, virou a terceira ou a quarta opção ali do setor ao longo da Série B, se machucou muito, e o Júnior Brumado, pouco tempo depois, estava indo embora. Entraram durante o jogo Rodrigo Moledo, Josué era banco na época, ainda não tinha tido a conversa com o Moser, Felipe Guimarães, Matheus Bianchi e De La Torre. Nesse jogo, a curiosidade o Felipe Guimarães foi expulso com a partida em andamento e depois do jogo deu aquela confusão generalizada e do Coxa teve 5 expulsos. Júnior Brumado, Jamerson, Rodrigo Gelado, Sebastião Gomes e Josué. Jogos de Campeonato Paranaense, geralmente esses Atletibas de janeiro são com muita chuva, dá briga. Não espero coisa muito melhor amanhã. Espero, quem dera, tivéssemos uma grande atuação, Coritiba fazendo um excelente jogo, mas se for olhar o histórico aí é complicado. Aí nós vamos ao segundo Atletiba do ano, que é o jogo mais importante ali entre os 3 que eu separei, que foi a vitória na Arena da Baixada, dia 28 de junho. Coritiba venceu por 1-0, gol do Sebastião Gomes. E naquele dia jogamos com Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jaci e Bruno Melo. Aí o Bruno Melo já voltou para a lateral esquerda. Felipe Machado e Sebastião Gomes. Manutenção da dupla de zaga do Atletiba do Campeonato Paranaense. No ataque, Ronier. Ainda fechando o setor de meio campo, Josué, aí já como titular absoluto. Yuri Castilho e De La Torre. Um jogo muito seguro do Coritiba, esse aí é mais recente, todos nós lembramos como foi esse jogo. Coritiba do Moser pouco sofria, e aí mesmo, depois que abriu o placar, o Morisco foi muito pouco exigido, né? Então o setor defensivo era fortíssimo, e a curiosidade desses 5 Atletibas aí contando com a Taça FPF, o Coritiba não sofreu gol em nenhum. Uma defesa muito forte, inclusive no time alternativo, mas ali já é outro cenário. E por fim, o último Atletiba de 2025, dia 19 de outubro, 0-0 no Couto Pereira. Coritiba ali já pensando no acesso, muito próximo, jogou com Pedro Morisco, Alex Silva, Maicon, Jaci, Bruno Melo, que deu aquela aprontada no começo do jogo, foi expulso numa bobeira, comprometeu muito o andamento do jogo. Coritiba teve que mudar completamente a proposta, jogou sei lá quantos minutos, um tempo inteiro, mais uma parte do primeiro tempo, pensando em se defender. Ainda assim conseguiu atacar, conseguiu assustar o Atlético, mas o Bruno Melo comprometeu muito naquele dia. No meio, Felipe Machado e Sebastião Gomes de novo. Nos 3 Atletibas, a mesma dupla de volantes, Josué fechando o meio campo. Ali nós tínhamos o Ronier voltando de lesão, entrou no segundo tempo, então jogou o Cleison pela direita, muito mal como sempre, Yuri Castilho na esquerda e Gustavo Coutinho no comando de ataque. A gente sofreu, hein? Coxa Branca tem um lugarzinho guardado no céu. Esse ataque do ano passado era complicado. As substituições, entrou o Thiago Kozer, foi muito bem ali compondo uma linha com o Maicon e com o Jaci.
Entrou o Ronier no segundo tempo, voltando de lesão, que ele tinha se lesionado contra o Avaí, fez uma fumaça, mesmo o Curitiba com a menos, ele atrapalhou ali, deu trabalho para a defesa do Atlético. Zeca, Vini Paulista e Depena entraram ao longo do jogo. Então passamos aí pelos 3 Atletibas do ano passado, os 3 da equipe principal. E aí, para finalizar, só um pouquinho de história para a gente relembrar bons momentos do Curitiba, passar rapidamente por 4 grandes momentos do Curitiba, 4 títulos conquistados na Arena da Baixada. Aí, acredito que todo mundo se lembre muito bem, 4 jogos muito marcantes. O primeiro deles com o Tuta mandando a torcida adversária ficar em silêncio, um grande jogo, 3-3, o Campeonato Paraense 2004. Curitiba tinha vencido no Couto Pereira por 2-1. Talvez me falhe a memória, mas acho que o primeiro gol foi do Aristizábal e o segundo um golaço do Tuta, do Luiz Mário. E na volta, 3-3, 2 gols do Tuta, o primeiro gol foi do Jusemar. Um jogo muito, muito interessante, assim, uma grande final, um dos maiores jogos do Curitiba na casa do rival, assim, então um jogo que entrou para a história. 4 anos depois, 2008, Henrique Dias, o iluminado, fez o gol do título do Curitiba. Curitiba perdeu aquele jogo por 2-1, mas como havia vencido por 2-0 no Couto Pereira, foi o campeão paranaense 2008. Mais uma vez uma final muito legal. Aquele time do Curitiba era um time interessante. Tem alguns vídeos aí que eu falo das campanhas do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Esse time de 2008 é um time que eu guardo com carinho. Assim, teve alguns bons momentos sob o comando do Dorival Júnior ali, Kerrisson, Marlos, que depois foi para o outro lado da cidade, Pedro Ken, Carlos Paraíba, Henrique Dias. Era um time interessante ali, fez bons jogos no Brasileiro depois. 2011, o melhor time que a gente teve nos últimos anos. Fomos campeões nesse dia, 3-0 na Baixada. Não era bem uma final, fazia parte do segundo turno do Campeonato Paranaense. Curitiba venceu e garantiu o título sem precisar de jogos finais, né? Esse jogo, como curiosidade, foi a 21ª vitória consecutiva daquela sequência de 24. Então, é um jogo ali. Curitiba era muito superior nesse ano 2011. Os Atletibas ali no primeiro turno foi 4-2 no Couto Pereira. Um jogo que o Curitiba tirou completamente o pé, porque se continua com o pé no acelerador, fazia 6-7 naquele dia. Mas, como eu falei, tirou o pé. E aí no segundo turno, na Arena da Baixada, 3-0. Bill abriu o placar, o próprio Bill fez 2-0. E no finalzinho do jogo, o Leonardo deu números finais à partida, 3-0. Curitiba campeão paranaense de 2011. Na época era o segundo título seguido do Curitiba. Ganhou em 2010 em cima do Atlético, 2011 em cima do Atlético. 2012 foi a final que foi decidida nos pênaltis, que o Everton Ribeiro bateu o último pênalti. 2013, o quarto título seguido do Curitiba, o Alex em campo, fez gol na final, 4 títulos seguidos em cima do nosso rival. E por fim, o último jogo que eu separei, 2017, Curitiba meteu mais uma vez um 3-0 na Arena da Baixada. Esse time, por outro lado, já era bem mais fraco, né? Aí no Campeonato Paranaense ainda estava enganando a gente, não tinha dado amostras do potencial terrível que seria no Campeonato Brasileiro, mas ali ainda estava jogando razoavelmente bem. Foi campeão, fez 3-0. O Erle abriu o placar. O Iago Dias, que está ali na foto, fez um golaço por cobertura no Everton, que ainda estava no Atlético. E o Kleber deu números finais ao jogo. Esse foi o jogo de ida. Na volta, 0-0 no Couto Pereira. Curitiba campeão paranaense de 2017. O restante do ano a gente não precisa lembrar. Então é isso, gente. Passamos aqui pelos relacionados, pelo nosso time amanhã. Força máxima dentro do que a gente tem disponível para o jogo de amanhã. Curitiba é o grande teste antes do início do Campeonato Brasileiro. Espero que a equipe corresponda. Amanhã a gente vai ter uma boa noção do que espera o nosso ano. Ainda tem jogadores para chegar, esperamos que cheguem, né? Mais reforços. Tem o Breno Lopes e o Thiago Santos ainda aguardando melhores condições físicas para entrar em campo. Mas é basicamente com esse time que a gente vai começar o Campeonato Brasileiro. Então esse time precisa dar certo e amanhã a gente vai ver em que ponto nós estamos. Tá bom, gente?
Amanhã, após o clássico, eu volto aqui com um vídeo fazendo a análise da partida. Espero que com uma vitória do Coxa, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.